Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas reflexões nos Salmos. Hoje temos o Salmo de número 18 e eu convido já você a pegar sua Bíblia, o seu tablet, seu celular ou acompanhar os slides que serão projetados aí para você. Que antes de orar, eu queria convidar você a pensar um pouco em como Davi, ele se comporta, o que ele está tentando fazer e para que a gente possa se colocar no lugar de Davi. E ter um questionamento nos nossos corações quando a gente for orar, quando a gente for ver esse cântico de vitória, esse cântico de louvor. Então, no Salmo 18, é um salmo de Davi, que ele começa dizendo que ele é o servo do Senhor. E nós conhecemos e sabemos que Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. É um homem que se arrepende, um homem que busca viver de forma íntegra, um homem que busca Deus em toda e qualquer circunstância que ele está vivendo. E isso a gente tem estudado ao longo das nossas reflexões e vendo outros salmos, orações, louvores, cânticos que Davi já fez do Salmo 18 para trás, nós percebemos que em momentos de sofrimento, de dificuldade, o quanto Davi busca desenvolver intimidade e busca confiar, depender totalmente do Senhor, do nosso Deus. O Salmo de número 18 também é registrado em 2 Samuel 22. É o mesmo cântico, o texto essencial é o mesmo, mas tem algumas diferenças se você for comparar os textos. Né? Mas esse salmo é uma ação de graça de Davi, ou seja, ele quer agradecer a Deus por livrar ele de todos os seus inimigos, da perseguição que ele sofria de Saul. Então, é um cântico de louvor. E na versão NVI, na qual a gente vai ler, e eu vou usar, ele inicia com a palavra eu te amo. Ele começa uma declaração de amor para demonstrar o louvor que está dentro do coração dele, o sentimento que está dentro do coração dele pelo Deus que responde, que cuida, que o ajudou a livrar de todos os seus inimigos. Este Deus, é a sua força. Assim, Davi ele vai relembrando durante esse salmo que nós vamos ler juntos, tudo o que o Senhor havia feito por ele. Deus, ele é digno de ser louvado, Deus é uma rocha. E essa ideia de rocha e os adjetivos que Davi vai usar e nós iremos ver e ler junto, a ideia de rocha é um símbolo de estabilidade e da firmeza de Deus. Por isso, o questionamento que eu queria trazer para vocês, para que nós pudéssemos pensar ao longo da leitura e dessa reflexão de hoje é: quem é a sua rocha? Quem é a rocha que sustenta você em toda e qualquer circunstância? Que te dá estabilidade e firmeza para você enfrentar momentos alegres, momentos tristes, momentos de dor, de sofrimento. Quem de fato é sua rocha que dá sustentação? Para nos colocarmos no lugar de Davi, como eu sugeri, antes da gente orar e começar a ler esse Salmo de número 18, pense que ele inicia com uma declaração de amor. E para a gente se declarar para alguém, nós precisamos ter intimidade, conhecer essa pessoa, desenvolver intimidade com ela. Você já se declarou para alguém que você tem intimidade? Relembre isso no seu coração. Como é? E ter intimidade, amar muito uma pessoa, isso leva você a ter algumas ações, a agir de alguma forma ou ter algumas falas, jeitos, como por exemplo, eu lembro quando eu me apaixonei e comecei a namorar a Rafa no início, nós trocávamos cartas mês após mês, né? Tipo, se declarando.
para o outro e tal. Eu não vou citar, e também isso é uma coisa só entre eu e ela, mas eu cheguei até a escrever uma música uma vez para ela, me declarando para ela. Eu não sou bom em escrever música, então eu logo vi e desisti, mas foi bonitinho, então ganhei pontos. Mas a ideia é que quanto mais você desenvolve intimidade com uma pessoa, mais você quer estar com aquela pessoa para demonstrar a sua paixão, o seu amor por ela, né. Então eu lembro quando eu estava apaixonado, a gente começou e durante os primeiros, anos, meses de namoro, eu lembro que aquela paixão no auge, você estava com a pessoa, você passava 2, 3 horas com a pessoa, você chegava em casa, você ligava para ficar mais 1 hora, 2 horas no telefone conversando com aquela pessoa, então você queria estar com aquela pessoa. Hoje eu convivo com essa pessoa, eu me casei com a Rafa o tempo todo, eu a amo e quero estar e compartilhar minha vida da mesma forma, né, só que o exemplo que eu quero trazer para você é que será que Deus de fato é sua rocha? Davi ele começa declarando o seu amor para Deus, porque em momentos difíceis de sofrimento ele aperfeiçoou a sua intimidade com Deus. E por ele ter intimidade com Deus, ele queria estar com Deus em todo momento. Ele buscava estar com Deus a todo momento. Por isso, quem é a sua rocha? Eu queria iniciar, agora, orar para a gente iniciar a nossa leitura e a nossa reflexão. Então, convido você a ir da sua casa, fechar os seus olhos e me acompanhar nessa oração. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pelas nossas vidas, e eu queria te pedir se eu possa me usar como instrumento para levar essa mensagem ao coração de cada pessoa. Mas Deus, que não seja eu, que seja o Senhor falando aos nossos corações e que eu também, mais uma vez, seja impactado com essa leitura, com esse salmo, com os seus ensinamentos. Em Cristo oramos e te agradecemos. Amém. Esse salmo, o salmo de número 18, ele inicia nos 3 primeiros versículos dizendo o seguinte, me acompanhe. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. A introdução desse salmo, ele começa então com uma declaração de amor. Perceba que mais de um adjetivo é usado. Minha força. Davi tem intimidade com Deus e por isso ele sente segurança em Deus. Ele é a rocha que traz estabilidade, que dá firmeza para ele enfrentar toda e qualquer situação. Por isso ele fala: é minha força. Quando eu não tenho força, quando eu quero desistir de todas as coisas, Deus é a força que eu preciso para continuar. Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza, é aquele que me liberta, e ele vai usando diversos adjetivos. É aquele que o salvou, que o libertou, é aquele que ele depende para toda e qualquer circunstância. Quem é a sua rocha? Deus de fato é a rocha que te traz estabilidade e firmeza para enfrentar toda e qualquer situação? Pense nisso. Você declara o seu amor, como Davi, você declara o seu amor para com Deus? Será que você está lendo, orando, se relacionando, desenvolvendo intimidade com Deus a tal ponto que você quer estar, ouvir a Deus em todos os momentos? É uma luta, é uma batalha em intimidade com Deus. Com certeza, nós devemos ler a Bíblia orando muito, 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 mas através da intimidade, através da disciplina espiritual de ler, de orar, de falar e ouvir a Deus, Ele nos convida, Ele nos chama, a cada vez mais declarar o nosso amor através da obediência, através do nosso relacionamento com Deus. Deus é aquele que pode fazer
o que nós não podemos. Mas será que nós confiamos, nós temos fé o suficiente para declarar o que Davi está declarando? Deus, eu te amo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha. Isso fala, e a gente vai perceber nos próximos versos, de experiências que Davi teve no dia a dia dele com Deus. No momento de sofrimento, no momento que ele perdeu as forças e não sabia para quem pedir, no momento onde ele não sabia quem poderia ajudar ele na situação que ele estava vivendo, ele lia as Escrituras, ele via exemplos do passado, mas ele começou a perceber e viver isso na hora que ele buscava a Deus de todo o coração, mesmo não tendo fé, mesmo achando que ele não tinha a confiança necessária para buscar a Deus. Naquele instante, naquele momento, ele começou a ver Deus caminhando, não poupando ele do sofrimento, mas o sofrimento desenvolvendo mais intimidade, aproximando ele mais de Deus e ele tendo as suas próprias experiências. Depois de passar Deus livrar ele dos seus inimigos, ele passar daquele sofrimento, ele começa a perceber que esse Deus é a sua força, é a sua rocha. Ele declara isso, por quê? Porque ele passou, ele viveu uma experiência real com Deus. Perceba, a partir do verso 4, do verso de número 4, o que Davi começa a contar, e ele começa a fazer uma comparação com as Escrituras e a experiência que ele viveu, de passar e ser liberto do sofrimento dele e ver Deus agindo, Deus vivendo aquele momento ao seu lado. Leia comigo o verso 4. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Perceba, ele está se deparando no momento que ele está olhando para o sofrimento, para tudo que ele está passando, e ele clama, aflito para Deus. Eu não tenho mais para quem pedir, eu não tenho mais quem possa me socorrer. Deus, me ajuda. Continuando no versículo 6, ele diz: gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras, estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou, o Senhor o ressoou, a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo, poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e livrou-me porque me quer bem. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Mas olha o que Davi está fazendo. Davi, em uma oração de fé, do verso 14 ao verso 19, nesse momento ele ora, num momento de necessidade, de aflição que ele está passando. E nós precisamos aprender que em toda e qualquer circunstância, e principalmente no sofrimento, nós precisamos nos voltar sempre
para Deus, porque Deus pode nos ouvir, Deus vai nos ouvir e Deus vai nos socorrer, porque Ele é presente nas nossas vidas, assim como Ele foi no passado, e por isso Ele relata ali no momento que Ele está falando das nuvens, do mar, dos inimigos que afundaram e todos os detalhes que Ele vai trazendo, Ele está se referindo ao passado, às Escrituras, ao Êxodo, ao livramento do povo hebreu, e ele está fazendo uma comparação do que da forma como Deus agiu com o povo hebreu, ele estava agindo agora na sua situação no presente. O mesmo Deus que agiu no passado, ele age hoje e vai continuar agindo. Por isso nós temos que confiar e nos entregar totalmente para esse Deus que é vivo, verdadeiro e presente hoje. Então, o que as Escrituras relatam são experiências que nós devemos desenvolver através do sofrimento, da intimidade, do nosso dia a dia com Deus, para que Ele possa ser presente em cada situação. Por isso, as experiências que vemos e lemos e acompanhamos durante as nossas leituras e estudos bíblicos, essas experiências do povo hebreu, essa experiência de Davi, as experiências de Paulo, as experiências de Jesus têm que ser as nossas experiências. Como quem está sendo a sua rocha? Você tem um momento de sofrimento se voltado a Deus e buscado intimidade com Ele? Ele tem a sua intimidade com Deus tem se aperfeiçoado com cada sofrimento, com cada dificuldade que você está passando. Quando você olha para trás, como Davi, você reconhece que Deus estava presente, que Ele foi a rocha que não deixou, a força quando você não tinha força, a rocha inabalável que não deixou você cair. Nós precisamos entender, assim como Davi entendia. Davi está dizendo que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, de ler as Escrituras, de ouvir o que o povo, como Deus agiu com o povo hebreu e o salvou e o livrou. Mas agora, Davi, ele está reconhecendo de forma real que esse Deus, o mesmo Deus que livrou o povo hebreu, é um Deus presente que livra ele e livrou ele dos seus inimigos. Por isso é um cântico de vitória, de louvor, de gratidão, de uma declaração de amor, porque é esse Deus que vive e age na vida dele. Mas ele continua, acompanha comigo a partir do verso 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. E ele termina no verso 28 e 29, dessa parte desse trecho, dizendo: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Deus, ele se agrada dos seus filhos, mas daqueles filhos que são humildes, daqueles filhos que se voltam para Deus, daqueles que se arrependem e buscam viver de forma íntegra. Ou seja, como que a gente declara de fato o nosso amor para com Deus? Obedecendo. Obedecendo os seus mandamentos, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas se mantendo, tendo Deus como rocha, como aquele que nos guia, como o nosso único caminho. Deus é a sua rocha? Deus de fato te sustenta em toda e qualquer circunstância? Ou o sofrimento
diferente de Davi que permaneceu fiel apesar de todo o sofrimento, pense em você. Você tem se desviado? O sofrimento é uma desculpa para que você possa questionar se compensa mesmo ser fiel a Deus? Talvez o sofrimento e tudo que você está passando, mas pastor, você não entende a minha situação. Quem no meu lugar faria uma coisa diferente? Será que o que nós estamos passando, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, está sendo, nos encaixa como desculpas para que nós possamos nos afastar de Deus? O sofrimento pode ser uma tentação ou uma prova para testar a nossa fidelidade com Deus. Será que essa prova nós estamos buscando intimidade com Deus para olhar para trás e ver como Deus foi nossa força? Como Deus nos ajudou a superar coisas que nós não, sozinhos, nós somos fracos e nós não conseguimos? Ou nós estamos cedendo ao sofrimento, à tentação, ao pecado, à dificuldade, pensando: eu não sou Jesus Cristo, eu não sou perfeito, eu não posso. Lembre-se, Jesus Cristo, ele foi exemplo porque ele viveu como um homem. Ele deixou de lado ser Deus e viveu como um homem, para que ele pudesse ser o caminho até Deus. E ele disse: vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu te levo de volta até Deus, então não há desculpa. Não há desculpa porque esse Deus, ele está presente, ele é vivo, ele já te libertou dos seus erros e pecados, mesmo você não merecendo, e ele te chama para lutar todos os dias a ter uma vida irrepreensível, ser humilde e entender que quando você é fraco, Deus é forte por você. Mas você precisa buscá-lo. Você precisa desenvolver e aperfeiçoar a sua intimidade com Deus. Deus é a sua rocha. Em toda circunstância, em toda situação que você deve ou está passando, Deus, mas lembre-se, Deus ele é justo. E um dos versos que nós lemos, ele diz que ele age à altura daquele que não se arrepende. Ele é justo. Ele não tem comunhão com o pecado, ele é santo, santo, santo. Então, se você não se arrepende, se você não se volta, não busca a Deus, não existe meio termo. O em cima do muro está contra Deus. Aquele que não, de fato, não está lutando para se arrepender e mudar a sua vida e buscar a Deus em toda e qualquer circunstância, na verdade, está longe de Deus. E Deus ele é justo e ele vai aplicar a sua justiça para aqueles que não se arrependem. E todo aquele que é malvado, todo aquele que fica arranjando desculpa, todo aquele que no sofrimento usa como desculpa para pecar, para se afastar de Deus, Deus ele vai responder à altura. Então reflita, quem está sendo a sua rocha? É você mesmo? É o seu ego? É os seus desejos? É a sua vontade? É a pressão das pessoas? Talvez as situações e circunstâncias que te levam de um lado para o outro, mas quem está sendo a sua rocha? Para que o vento, a tempestade, tudo que venha contra a sua vida, a sua família, não te abale, não te distancie do Deus único e verdadeiro. Mas ele continua nesse cântico de louvor, nesse cântico de vitória. E ele, a partir do verso 30, eu convido você a acompanhar o que esse texto nos ensina. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixa-me livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos.
Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, pisei-os com a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. Não são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, o meu Salvador. Esse é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para todo sempre. Ele termina esse salmo nos convidando para algumas coisas. Em primeiro lugar, o plano de Deus é expandir o reino dele sobre as nossas vitórias, as nossas experiências. Os instrumentos para proclamar e exaltar a Deus para as outras nações somos eu e você. Por isso, Davi ele encerra esse louvor mostrando que esse Deus do passado que livrou o povo hebreu e agora está livrando ele, como ele livrou? Ele livrou os inimigos, ele ajudou Davi a derrotar os seus inimigos. E ele exalta Deus, ele louva, ele volta no final do texto a louvar este Deus que é a sua rocha, que não deixou ele se abalar em nenhum momento, que esteve em todo momento, e foi Deus que deu a força, foi Deus que o livrou, foi Deus que de fato concedeu para ele o que ele precisava naquele momento. Quando para você parece estar caindo e pode ser impossível você se levantar, Deus é aquele que pode te levantar. E aqui ele termina falando de salvação. Ele relembra aos nossos corações que a salvação está somente em um lugar, em Deus. Ele é a nossa rocha. Ele mandou o seu único filho. O próprio Deus se encarnou para virar o Cordeiro perfeito, para morrer naquela cruz e pagar pelos nossos erros e pecados, para que nós pudéssemos voltar a ter uma intimidade e relacionamento com este Deus, para que nós, através dessa intimidade, nós pudéssemos agora falar das nossas experiências, assim como nós encontramos as experiências de outros cristãos, de outras pessoas que se relacionaram e desenvolveram intimidade com Deus em toda situação, em todas as circunstâncias que eles estavam passando. Por isso, eu queria relembrar o seu coração que a sua salvação está em Deus. Não porque você merece, você não merece. Mas você ouviu o Deus te chamando. E você, pela graça, pela ação do Espírito Santo, você se arrependeu e se voltou a Ele. E agora você precisa continuar dependendo do Espírito Santo, do Deus que está no seu coração, para que você continue buscando confiança, força naquele que é a rocha, naquele que de fato vai te trazer estabilidade e firmeza, para que você possa viver e passar por toda e qualquer circunstância. Por isso, eu te convido a relembrar rapidamente os 4 pontos durante esse longo salmo de 50 versículos, que nos diz, ele inicia nos seus 3 primeiros versículos, nos chamando para que o sofrimento
possa ser nosso professor, nosso mestre, nos ensine a conhecer o caráter de Deus e desenvolver nossa intimidade com Deus. Você precisa buscar a Deus e chamar de minha rocha, ter intimidade para que Ele possa ser o seu Deus. Para isso, você precisa buscá-lo. Então eu te convido, vamos louvar a Deus e declarar o nosso amor, como no início desse salmo. Em segundo, ele vai do verso 4 até o 19, dizendo, usando as escrituras para descrever as suas experiências com Deus. Então, não olhe para as escrituras e pense, nossa, como eu queria ser Paulo, como eu queria que Jesus estivesse aqui do meu lado, ou como eu queria ter, sei lá, ser como Davi, em toda e qualquer circunstância, buscar a Deus de todo o coração, ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus. Não olhe para as experiências do passado como algo que, tipo, Deus estava lá e não está aqui. Deus, ele é presente, ele vive, é o Deus vivo e verdadeiro. E a mesma experiência que Davi passou, você pode passar. E você pode e tem que ter essas experiências com Deus. Como? Busque intimidade, se relacione. Se você não fala com Deus e não ouve a Deus, você não vai desenvolver intimidade. Então busque a Deus com todo o seu coração, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é real e verdadeiro, entenda isso. Em terceiro, nós lemos um texto longo, depois do verso 20, e Deus, Ele é bom em todos os momentos, e a gente pode confirmar isso. Então não podemos dar oportunidade para o pecado. Olhar para as injustiças, olhar para o sofrimento e agir, sabe como? Pecando, errando, se distanciando de Deus. Sermos injustos porque outros estão sendo injustos conosco. Viver a tentação em pagar com a mesma moeda. Ou vingar aqueles que nos perseguem. A vingança cabe a Deus. Deus nos diz para que nós pudéssemos dar e devemos dar a outra face. É Ele que vai trazer a vingança, não nós. Por isso Ele chama a gente e convida a gente a amar os nossos inimigos e orar por eles. Não devemos usar o sofrimento e nossas perseguições como desculpa para pecar. Nós não devemos dar oportunidade em meio ao sofrimento e qualquer situação que você esteja passando para pecar, para se desviar, para se distanciar de Deus. Mas devemos fazer o contrário, devemos buscar a dependência em Deus, intimidade em Deus, voltar para Deus sempre. E por último, ele conclui com o nosso chamado. Somos chamados por uma missão. Nós devemos proclamar e anunciar através das nossas experiências, das nossas vidas, das nossas palavras. Nós devemos falar de Deus, anunciar sobre esse Deus. Esse Deus que é vivo e verdadeiro. E olhar para as Escrituras e também compartilhar das nossas experiências, do que Deus tem feito hoje, na nossa igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias. O que Deus está fazendo hoje. Como você está passando por dificuldades ou por alegrias e você vê, ouve e sente esse Deus. Ele é vivo. Se você não está compartilhando das mesmas experiências do que Davi e o povo hebreu, assim como Davi usa essa comparação, algo de errado. Você precisa buscar a Deus, você precisa desenvolver mais intimidade com Ele. Por isso entenda, Deus, ele é vivo e verdadeiro e Ele reina hoje e sempre. Relembre sempre o seu coração. Quem é Deus? Assim, eu termino com a pergunta que eu tinha deixado para vocês. Quem é a sua rocha? Esse Salmo de número 18 nos convida a refletir, através desse cântico de louvor, de vitória, de ação de graça. Davi nos chama a examinar o nosso coração, para ver se de fato nós estamos buscando intimidade e nós temos Deus como a rocha que nos sustenta, nos dá força quando a gente não tem mais força. Feche seus olhos, eu queria encerrar com uma oração. Deus de graça, querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por essa manhã e por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Que a leitura ou as minhas falas, que
que seja instrumento da sua vontade, que eu não atrapalhe o que o Senhor pode anunciar, proclamar e fazer através da minha vida. Que o Senhor abençoe a vida, a semana, o domingo de cada um. Que o Senhor prepare os nossos corações para logo mais à noite ouvirmos a pregação e o culto da noite também. E que cada vez mais possamos desenvolver intimidade e nos aproximarmos para que nós possamos compartilhar as experiências do Deus presente e vivo nas nossas vidas, hoje e para sempre. E que essa esperança e que esse relacionamento seja a rocha inabalável que vai nos sustentar. É no nome do seu Filho Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Uma ótima manhã a todos. Deus nos abençoe.